Bom, pessoal, esse é o quarto e último vídeo falando sobre equações, né, de retas, sobre o estudo da reta. A gente vai falar agora sobre a equação reduzida da reta, tá? Então vamos determinar a equação da reta R que passa por um ponto Q, e aí a gente escolheu um ponto cuja coordenada x é 0 e uma coordenada y Q qualquer, tá? Então 0 e Q são as coordenadas do ponto Qzão. E um coeficiente angular, também a princípio genérico m, que é igual à tangente do ângulo de inclinação alfa. Se nós substituirmos, né, os valores dessas coordenadas naquela nossa equação fundamental que tinha a forma y menos ya igual a m que multiplica x menos xa, notem que eu vou ter y menos qzinho, que é a coordenada y do ponto, no caso aqui o ponto Q, né? Eu coloquei de forma geral para o ponto A. Coeficiente angular, e aí dentro do parênteses, x menos a coordenada x do ponto em questão, que no caso foi atribuída como 0. Tá? Então isso vai me levar a um y menos q igual a mx, e isolando o y igual a mx mais q. Essa é a equação reduzida de uma reta. Tá? Nesse caso, obtida a partir da equação fundamental, ou obtida tendo as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular da reta. Tá? Toda equação que tiver esse formato é chamada de equação reduzida da reta. O m é o coeficiente angular, que a gente já tinha trabalhado, e o q aqui é o intercepto, que é o ponto no qual a reta vai interceptar o eixo y. Aqui eu mostrei como obter a equação reduzida a partir da equação fundamental, mas ela também pode ser obtida a partir da equação geral. Lembra, a equação geral é a equação que tem essa forma, ax mais by mais c igual a 0. Tá? Então, assumindo um b diferente de 0, né, tendo em vista que a gente tem que isolar o x para obter a equação reduzida da reta, então a ideia, né, para se obter a equação reduzida a partir da equação geral é reescrever a equação geral aqui. Tá? Ax mais by mais c igual a 0. Primeiro, eu isolo o termo que contém y. Então, ficaria by igual a menos ax menos c. E como eu quero isolar o y, porque esse é o formato da equação reduzida da reta, eu divido ambos os lados da igualdade por y. Então, eu vou ter que y é igual a menos a sobre b multiplica x menos c sobre b. Vejam, né? A restrição do b ser diferente de 0. Tá? Então, é essa equação que foi colocada aqui. Bom, o m, por comparação aí, né, dessa equação obtida a partir da equação geral com a equação reduzida, o m vai ser o quê? Menos a sobre b. E o q, que é o intercepto, vai ser o quê? Menos c sobre d. Tá? Lembrem, a, b e c são aqueles coeficientes que aparecem aqui na equação geral da reta. Okay? Então, uma análise disso com valores, né? Então, imagine aqui uma reta, uma equação geral de uma reta, 3x mais 6y mais 1 igual a 0. Tá? A gente consegue, a partir dela, encontrar a equação reduzida. Por simples comparação, mesmo com isso aqui, né, com essa análise geral, o m, que é o coeficiente angular, vai ser a razão de a sobre b com sinal negativo. Então, veja, o a é 3, o b é 6 e o c é 1. Tá? Então, portanto, como b é menos a sobre b, vai ser menos 3 sobre 6 ou simplesmente menos meio. O intercepto, que é o q, aqui nessa nossa equação, vai ser a razão de c sobre b com sinal negativo. O c é 1 e o b é 6, então vai ser menos 1/6.
tendo determinado o coeficiente angular e o intercepto, basta eu reescrever naquela forma de equação geral, que é o y igual a qx menos m. Então vai ficar menos meio x menos 1/6. Ok? Então essa é a maneira de se obter a equação reduzida a partir da equação geral. Pode ser feito a partir da equação fundamental, como eu mostrei, pode ser feito a partir de análise de um gráfico em que eu consiga determinar, localizar 2 pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Né? Então, vocês devem ter percebido, no final das contas, que todas essas equações elas estão relacionadas. Né? Se eu tiver uma, eu consigo obter a outra e assim por diante. Tá? Só complementando aqui, vou descartar rapidamente, o simulador do PhET, né? Quando a gente entra lá em inclinação, na verdade aqui no segundo dos ícones para simular, ele trabalha exatamente com a equação reduzida da reta. Tá? Ele não coloca esse nome aqui, mas é a equação reduzida da reta. Veja, 2 pontos, tá? E aí, obviamente, né, se eu voltar no caso anterior, eu consigo determinar o coeficiente angular através desses 2 pontos, e aqui, tendo em mãos o coeficiente angular, eu consigo determinar a equação reduzida, tá? Ou simplesmente através das coordenadas desses pontos, tá? Então, é isso, né? Aqui a gente finaliza o estudo da reta, né? Então, eu espero que tenha ficado claro a ideia, né, da reta, de como representar a reta por equações, equação fundamental, equação geral, equação reduzida, qual a relação entre elas, como obter essas equações através de análises de gráficos. Tá? Essa ideia por trás de equação de reta é muito importante, né? Não apenas do ponto de vista matemático. Existem disciplinas aplicadas em que grandezas físicas, por exemplo, né, um exemplo da disciplina de física, grandezas físicas vão ser representadas por equações que visivelmente, se forem visualizadas num plano cartesiano, vão ser equações que representam retas, né, do ponto de vista gráfico. Tá? Então é interessante entender isso, é importante entender isso, porque haverão aplicações, né, desses conceitos matemáticos em situações mais interessantes para vocês durante o curso de engenharia. Ok? Então, na próxima aula, vocês vão assistir os vídeos e eu já selecionei alguns exercícios para que a gente treine esses conceitos e assim que eu finalizar o roteiro do experimento virtual que vocês vão fazer usando o simulador do PhET, eu disponibilizo e explico melhor como vai funcionar. Ok, pessoal? Então é isso. Até o próximo vídeo.